Olá, pessoal. Boa noite. Mais um programa aqui do Conexão Condomínio, com a Hanan aqui do meu lado. E hoje a gente trouxe um especialista, né, Hanan? Um advogado que vai falar sobre tudo o que acontece aí na compra do seu imóvel. Mas antes, a Hanan vai falar pra gente do nosso patrocinador. É claro, né, pessoal? Não sei se vocês conhecem a World Fibra, que está dentro de todos os condomínios. Então, se você é síndico ou morador e quer ter a World Fibra dentro do seu condomínio, entre em contato com eles. Aliás, a Domi aqui, ó, é síndica de diversos condomínios e a World Fibra está junto com eles, proporcionando a melhor internet para todos os moradores e também para as áreas comuns, não é, Domi? É isso mesmo. Agora eles estão até com uns planos diferentes. Tem aqui, ó, um QR Code para quem entrar em contato com eles por esse QR Code. Tem 50% de desconto nos primeiros 3 meses. Muito bom. É isso, maravilhoso. Quem não gosta, não é? E vai ter o evento, né, Hanan? Tem um evento, eles começaram a fazer agora um evento maravilhoso para quem é gamer, gente. Vai ter planos específicos para gamer, junto com o combo maravilhoso. E eu vou estar lá para mostrar tudinho para vocês também. Isso mesmo, e vai ser no meu condomínio. Então, fiquem atentos que vai ter tanto no meu Instagram, quanto no da Hanan, lá no Dor de Fibra também. Fiquem atentos aí que vai ser muito legal. E agora a gente vai apresentar para vocês o Dr. Caleb, que está aqui. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite a todos. O doutor vai falar um pouquinho para a gente sobre a compra do primeiro imóvel, que pode ser na planta, pode ser diretamente com o proprietário, pode ser numa imobiliária, né, doutor? Fala um pouquinho para a gente, assim, um resuminho, né, de como a gente deve procurar ali o nosso primeiro imóvel. O que é mais vantagem? Comprar na planta, comprar direto do proprietário, um imóvel pronto já? Explica um pouquinho pra gente. Perfeito. Fala um pouquinho de você também, da sua experiência, né, ou com que você trabalha. Fala pro pessoal que eu acho que eles estão curiosos. Pessoal, boa noite. Sou o Caleb Costenaro, represento o escritório Costenaro Advogados. Nós somos especializados em direito condominial e imobiliário. Em relação à sua pergunta sobre o que vale mais a pena, se é comprar um imóvel já instalado de um proprietário ou da implantação, não existe certo ou errado. Os dois valem a pena, os dois têm prós e contras. Vai depender muito do perfil de quem quer adquirir aquele primeiro imóvel. Certo. E não tem vantagem e desvantagem. Por exemplo, eu vou comprar na planta, pode atrasar a entrega, né? Exatamente. E aí, mas aí tem também todo o processo, né, que acontece quando atrasa ali um imóvel. Então, quando a gente compra pronto, a facilidade é que ele está pronto ali e vai ser entregue na hora. Exatamente. Né? Aliás, um dos benefícios de você comprar na planta é que, pelo fato do imóvel não estar disponível para você adquirir naquele momento, você acaba pagando mais barato. E, sim, consequentemente, há uma valorização desse imóvel, porque até ele ser construído, você já pagou um valor abaixo, e ainda por cima ele vale mais no final da construção. Então, sim, é uma dupla valorização. Mas o ponto negativo é que você precisa esperar esse tempo. Uma boa programação é uma opção bem interessante. Já o imóvel que você compra, que já está instaurado, que você compra de um proprietário, você consegue entrar diretamente nele. Mas tem algumas outras questões que precisa ter uma cautela. Se aquele imóvel está regular, verificar se o condomínio é um condomínio que é saudável, um condomínio consolidado, se não tem muitos problemas internos no condomínio. Então, tem alguns desafios, tem alguns benefícios, assim como quando você compra de uma construtora diretamente na planta. Também haverão alguns benefícios e prejuízos, mas outro benefício que tem é em relação até mesmo à cota condominial. Porque um condomínio novo, a cota é menor. Agora, quando o condomínio já está instalado há um bom tempo, às vezes não tem 1/3 das áreas comuns daquele que está sendo implantado. Mas o valor pode ser, às vezes, 3, 4 vezes maior do que aquele de implantação. Sim. Doutor, vamos voltar um pouquinho ali. Tem muitas perguntas referente ao dia da compra. Quando eu vou lá e assino um contrato com a construtora e também com a Caixa. São 2 contratos diferentes. Exatamente. Eu queria entender um pouquinho, que o doutor explicasse um pouquinho melhor para a gente, como que funciona, quais as cláusulas que nós, como consumidores leigos, não sabemos e temos que prestar atenção. Perfeito.
Primeiramente, quando você chega naquele stand e você vê aquele apartamento decorado, ele já impressiona e dá vontade de comprar na hora. E muitos fazem isso, só que não é recomendado. Então, antes da gente avaliar o contrato, é importante a gente avaliar a construtora. Porque aquela construtora, você criará um vínculo com ela. Então, e ela está se comprometendo a entregar o seu imóvel. Então, você precisa verificar se ela tem condições de cumprir aquilo, se existem reclamações em relação ao que é entregue por ela, como é o atendimento durante esse período de construção e posterior a isso. Então, é importante verificar tudo isso. Verificou isso? Está tudo certo? A construtora é uma construtora de confiança, que atende bem os seus clientes? Aí é interessante verificar o contrato com cautela. O contrato é importante verificar a questão dos prazos, porque além do prazo que eles lhe falam, quando será entregue o condomínio, ainda por cima existe um prazo adicional que o imóvel pode demorar para ser entregue, que normalmente o prazo máximo é até 180 dias. Vai depender de cada construtor o que vai ser acordado com você, mas o limite é 180. Então é uma questão que também é importante considerar, porque, querendo ou não, você está se programando para o prazo da obra e tem esse prazo que pode ter adicionalmente. E isso pode resultar em um aluguel que você paga mais ou em alguma despesa adicional. Então, tem que considerar essa questão, precisa verificar exatamente o que está no contrato sobre isso e quais são as complicações que pode ter se a construtora não cumprir esse prazo. Nesse caso do contrato do mais 180 dias, né, que é esse limite que tem. Eu entendo, assim, tem muitos seguidores meus que vêm até mim e comentam. Eu vejo muitos casos de moradores que moram de aluguel e dependem dessa data da construtora. E aí ficam, olha, só mais um mês, daqui um mês vai entregar o meu empreendimento que eu comprei. E aí fica nessa. E tem muitos proprietários dos imóveis que não têm um coração bom, vamos dizer assim. Entendo o lado deles também, né? Todo mundo tem o seu lado, tem o seu porém. Nesse caso, entendemos que o 180 dias está dentro do contrato e que é uma forma correta porque está lá. Tem como nós, compradores, entrar e solicitar alguma restituição, algum reembolso, alguma indenização para a construtora por conta desses problemas que foram causados por uma estimativa de uma data que deram para a gente e, na verdade, não foi cumprida, e aí ficou, mês que vem, até cumprir os 180 dias? É uma ótima pergunta. Esse prazo adicional, além do prazo de construção, é algo que acaba gerando uma economia na compra do apartamento, mas não é porque você está se submetendo a isso, está fazendo essa economia e submetendo ao prazo que a gente pode aceitar que o prazo seja extrapolado. Então, além de ser uma condição acordada, o prazo de 180 dias, é uma obrigação legal que a construtora tem de entregar o imóvel. Então, caso ela não faça isso, você, adquirente, terá alguns direitos. Como, por exemplo, você não teve o imóvel entregue nesses 180 dias, você pode pedir a restituição do seu dinheiro e a rescisão do contrato. E a construtora terá o prazo de até 60 dias para fazer a devolução do valor. Ou então, se você não quer rescindir o contrato, quer ficar com ele, mas quer de alguma forma ser indenizada pelo prejuízo que você está passando, a construtora é obrigada a pagar até 1% de indenização do valor que você pagou a ela até o momento. E é claro que se você tiver mais algum prejuízo e você possa comprovar que você teve devido a essa inércia, esse descumprimento do prazo pela construtora, você também pode pleitear isso. Por exemplo, no caso de locação, né? Eu alugo um imóvel e não ficou pronto o condomínio conforme eles combinaram. Eu posso pleitear que a construtora pague o meu aluguel? Exatamente. Se não cumprir o prazo de 180 dias, é um prejuízo que foi causado por esse descumprimento, a gente pode pedir de maneira adicional. Porque legalmente você já tem aquele direito da indenização de 1% por mês de tudo que você já pagou. Mas se houve um dano adicional por essa conduta, como por exemplo esse caso do aluguel, sim, pode ser cobrado da construtora. E como que funciona essa cobrança, doutor? Porque essa é uma dúvida também que mandaram muitas. Eu tenho aqui 15 perguntas para fazer. Por exemplo, eu sofri todo esse dano, né? Eu tive que ficar ali no imóvel que eu alugo mais 3 meses por conta da entrega atrasada ali da construtora. Como é que eu faço para cobrar isso da construtora? Quem deve cobrar isso da construtora? Eu, o síndico? Eu tenho que contratar um advogado? Como funciona essa cobrança? Perfeito. Primeiramente, é importante a gente destacar que é estabelecida uma relação entre a construtora e o adquirente. É uma relação de consumo, aonde o CDC se aplica totalmente a isso. E por ser uma relação entre o adquirente e a construtora, esse adquirente ele deve pleitear algum direito seu.
Até porque o condomínio, nesses casos, ele não foi sequer instaurado. Então, não existe um condomínio, se você for levar pelo sentido mais jurídico. Sim. De qualquer forma, você pode fazer essa cobrança por meios alternativos. Uma coisa que as construtoras não gostam muito, mas através do PROCON, do Reclame Aqui. Apesar de não ser uma medida jurídica em si, você pode solicitar aquele direito seu que foi lesado. E, normalmente, há bastante resultado nessas tentativas. Certo. Agora, se isso não surtir um efeito, se a construtora não tiver interesse de reparar aquele dano causado, aí você pode entrar com medidas extrajudiciais, como, por exemplo, notificar a construtora. E se, de fato, não houver nenhum consenso, uma resolução amigável, aí seria necessário entrar com um processo contra a construtora. Certo. Então, para que fique claro, né, para as pessoas, o doutor foi bem técnico ali, né? Então, o comprador, né, quem está comprando o apartamento, ele deve procurar os seus direitos através do PROCON, do Reclame Aqui ou até de uma ação judicial, se for necessário, né, doutor? Exatamente. É assim que funciona. Então, é sempre o proprietário, tá, pessoal? O comprador. Então, quem está comprando que deve chamar ali, né, um advogado, ir até o PROCON para resolver esse tipo de demanda. Exatamente. Né? Qualquer relação de consumo, eu recomendo muito que tente PROCON e Reclame Aqui. É uma ferramenta que é pouco utilizada pelas pessoas, mas você consegue utilizar ela sem a presença de um advogado e, normalmente, em 70% dos casos, você consegue um êxito ali. Porque as empresas, ainda mais grandes empresas como construtoras, se importam com a sua reputação. Certo. E isso é um ponto positivo. Se você entrar no site do Reclame Aqui com o nome da construtora, você pode verificar o quanto ela se importa com a sua reputação. Então, é algo que pode surtir um efeito. É um mecanismo que é importante que qualquer adquirente de imóvel, ao ter um problema, tente, pelo menos inicialmente, utilizar. E no caso, já que a gente está falando ali, né, do atraso, da entrega e tudo mais, por exemplo, tem algumas construtoras que, para não configurar o atraso da entrega do empreendimento, eles entregam faltando ali algumas coisinhas, né? Com uma obra interminada, né? Isso também configura um atraso da entrega ou não? Entregaram, tá tudo ok? Não, isso configura um atraso, porque eles precisam entregar tudo o que foi prometido da maneira que foi acordado. Só que existem duas perspectivas nesse cenário. A primeira é em relação ao que foi prometido para você. Então, tudo que foi prometido em relação à sua unidade ou em relação ao que o condomínio terá, você tem direito de cobrar. Agora, se for alguma questão que está influenciando no condomínio como um todo, o condomínio pode intervir. Por exemplo, há alguns casos que algumas construtoras acabam entregando o condomínio até sem uma ligação de água, por exemplo. Aí, nesse caso, é interessante que o condomínio faça a intervenção. Agora, no seu apartamento, por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Vou colocar uma torneira que prometeram para você. Aí é importante que você acione a construtora. Certo. Tanto extrajudicialmente quanto judicialmente. E aí, depois da entrega das chaves, recebeu as chaves, aí você vai acionar ali através da assistência técnica e eles devem fazer, colocar o que eles prometeram e etc. Caso não façam a mesma coisa. Exatamente. Vai ter que procurar ali um advogado, né, para encontrar os seus direitos ali. Sim. Legal. Doutor, tem algumas perguntinhas? A Hanna tem aqui, algumas ali. Aquelas perguntinhas bem básicas e diretas. É possível negociar cláusulas do contrato com a construtora? E quais são os limites dessa negociação? Olha, os contratos de construtora são contratos basicamente de adesão. Ou seja, o adquirente ele basicamente concorda com aquilo. Então, a negociação de cláusulas é praticamente inexistente nesses casos. Mas isso não quer dizer que você não tem direitos. Então, primeiramente, é importante que você avalie o contrato e entenda as suas obrigações e os seus direitos. Por exemplo, veja qual é o prazo que a construtora está prometendo para entregar o imóvel, qual é o limite disso, qual é a penalidade que é aplicada contratualmente em relação a isso. Porque aquelas penalidades que eu citei são penalidades legais. Nada implica da construtora colocar uma penalidade a mais. Nesse primeiro contrato que a gente assina com a construtora, no momento ali no stand de vendas, esse contrato seria bom ou é obrigatório ter tudo que eu posso ter no meu apartamento e no empreendimento? Vou dar um exemplo. O chuveiro é elétrico de 6.500 watts, 220. A vazão de água da minha torneira é X. No meu apartamento de 2 dormitórios, eu posso ter uma lave-seca. Mas o meu vizinho comprou de 1 dormitório, não pode ter uma lave-seca. Tudo isso tem que estar específico no contrato? Porque é um problema muito grande que está acontecendo nesses últimos tempos, é exatamente isso. A pessoa vai até o stand de vendas,
corretor da construtora mesmo vai lá e passa essa informação de não, você pode ter a sua lave seca. Chega no momento da entrega das chaves, os engenheiros passam a informação de que não pode. Então, a pessoa ali se frustra naquele momento, mas já pagou tudo, já comprou, já está com aquele sonho ali. Então, fica muito frustrante. Isso tem que estar dentro de um contrato? Normalmente, essa informação não é incluída no contrato, mas sim em um documento que é anexo a ele. O contrato é basicamente as regras mais simples e diretas da transação que está sendo realizada. Mas esses documentos que são anexos, eles acabam tendo as mesmas obrigações do contrato. Então, por exemplo, ainda que não esteja prevista essas questões no contrato, precisa estar previsto no memorial descritivo daquilo que está sendo entregue, na planta. Se é uma informação técnica que você não localizou, é importante solicitar esse documento, porque tudo isso vai ser anexo ao contrato. Tudo que a construtora ali prometer, ela deve cumprir. Então, por isso que é importante ter essas formalizações, porque ainda que não estejam no contrato, precisam estar em algum outro documento. E elas não estando no contrato, você verifica aquele documento, se tudo está ali, se as suas dúvidas estão sendo sanadas, e em paralelo a isso também verifica as outras questões do contrato. Como eu mencionei, a questão do prazo, de multas, hipóteses de rescisões, como será feito esse pagamento. Essas questões mais objetivas e diretas em relação à negociação precisam constar no contrato. Então, e nesse caso, a construtora passa uma informação para nós, clientes, na hora da compra, de que tem informações que não podem passar para a gente naquele momento, sendo que o prédio está sendo construído e pode ter modificações, principalmente referente à rede elétrica, encanamentos e tudo mais. No meu ponto de vista, deveria estar especificado qualquer coisa e, a partir do que está ali específico, haver uma melhora e nunca uma piora. Nesse caso, tem que ter... Pode ter, eles podem falar isso para a gente? Ah, não podemos dizer para você se pode ou não, ou qual vai ser a voltagem do seu chuveiro, porque isso pode mudar? Essas informações básicas objetivas, elas devem passar para o adquirente ou interessado em adquirir o imóvel. Mas é que tem uma particularidade em adquirir imóveis na planta. Existem algumas etapas de quando você pode adquirir. Por exemplo, existe o pré-lançamento. O pré-lançamento é quando a construtora anuncia, aqui será feito o empreendimento, mas não passa informações e sequer começou a construir. Então, ali você vai ter algumas informações, mas não terá todas. E é claro que, por ter um risco maior, o valor é menor. E também há o lançamento do apartamento, quando, de fato, eles anunciam que ali será feito o condomínio. O valor acaba sendo um pouco maior, mas você tem mais algumas informações. E depois disso, há, de fato, o início dos serviços, o início da construção. Nesse momento, também o valor aumenta um pouco, mas você tem informações mais claras sobre aquilo. E, por último caso, quando o condomínio é entregue, a última etapa que é o condomínio já entregue. E, nesse caso, você paga um valor a mais e tem todas as informações. Mas, recapitulando, é importante que as informações básicas, desde o começo, estejam sendo fornecidas a você, porque senão você não consegue nem se programar em relação à compra. Exatamente. E você pode fazer o acompanhamento também, né? É muito importante. Esse progresso da construção. Então, conforme vai construindo ali, você vai até a obra, né? Porque quem compra pode acompanhar, né, a obra. E, por exemplo, esse ponto que a Renan colocou, principalmente do chuveiro, né? O chuveiro elétrico, ele tem uma economia em cima do chuveiro a gás, né? Quem utiliza o a gás sabe que gasta-se muito mais do que você utilizar o elétrico. Então, tem pessoas que, quando vão comprar, já perguntam, o chuveiro é a gás ou o chuveiro é elétrico? Se for elétrico, vai impedir a compra? Pode ser que não. Como pode ser que a pessoa fale, não, elétrico eu não quero, ou a gás eu não quero, prefiro buscar uma outra alternativa. Justamente por conta do gasto, né? O gás é dividido entre todos, a energia não, a energia é só do apartamento. Então, as pessoas... Hoje, né, assistindo principalmente o programa, veem qual é a diferença de você ter um chuveiro a gás, de você ter um chuveiro elétrico, de você ter um apartamento que tem uma acústica no piso e um apartamento que não tem acústica. Então, tudo isso as pessoas, quando forem comprar agora os seus apartamentos, que estão assistindo o programa, vão saber o que devem e o que não devem perguntar. E aí, a minha pergunta é a seguinte, que isso perguntaram muito aqui. Por exemplo, vou comprar meu apartamento, eu posso gravar o que está acontecendo ali? Eu posso gravar o áudio conversando com o corretor e usar isso posteriormente como prova de algo que não foi entregue? Sim, você pode usar essas gravações como provas para invocar um direito seu. Você não pode usar essa prova para, exemplo, dar para um amigo seu que também fez a compra. Não, essa gravação você mesmo pode utilizar.
Mas é importante entender quem está lhe prometendo no momento da compra. Se é a construtora de fato ou se é um terceiro que está intermediando. Porque se for a construtora, você poderá exigir da construtora que tudo aquilo que foi prometido seja cumprido. Agora, se foi um terceiro que intermediou, não necessariamente ele terá uma força de fazer cumprir o que foi prometido. Mas se ele causou para você uma dúvida na compra, uma sensação de que seria entregue algo e não foi, você pode cobrar desse terceiro uma indenização por esses prejuízos que você teve pela falta da entrega daquilo. Então é importante a gente entender com quem a gente está negociando. Sim. É com a construtora mesmo? Se for, tudo aquilo que é prometido tem que ser cumprido. E o que está no panfleto? A gente recebe um panfletinho ali, né? E muita gente guarda aquilo, porque muita gente está comprando seu primeiro apartamento. Eu tenho meu até hoje, Dom. Então, exatamente. A pessoa está comprando seu primeiro apartamento. Então, ela quer guardar como se fosse um diário, né? Ela vai guardar o panfletinho, ela vai guardar o dia que ela foi lá no stand, que ela tomou aquele café. Tira foto. Então, ela vai ter tudo aquilo guardado. Ela tem um histórico daquilo, né? E aí, quando ela pega as chaves, que ela vai fazer a vistoria ali no seu apartamento e andar pelas áreas comuns, ela vê, por exemplo, que a área pet lá no panfleto era de piso emborrachado e foi entregue com piso de grama, natural ainda, que estraga em uma semana o piso detona ali. Então, esse tipo de coisa que ela viu, que foi entregue, algo que não foi prometido, que está ali no panfletinho. O morador pode cobrar da construtora, ele mesmo, falar, olha, tá aqui o panfleto de quando eu comprei, foi entregue com outro piso, não é esse piso que está aqui. Ele mesmo pode cobrar isso ou tem que esperar o condomínio realmente ser implantado e aí o síndico ir atrás desse direito por ser uma área comum? O próprio morador pode cobrar isso. Porque, como eu citei, quem está fazendo um acordo é o adquirente e a construtora. Então, tudo que a construtora prometer, o adquirente, a construtora vai ter que entregar e, caso não entregue, o adquirente tem direito de cobrar. E só fazendo um adendo, essas pessoas que guardam todos os documentos, que até panfletos e fotos, são os melhores amigos de advogados. Porque quando... Olha eu aqui, ó. Com certeza. Porque quando há uma situação de que você fala, olha, me prometeram isso, mas você não consegue provar aquilo, você tem um direito que você não vai conseguir, de fato, que ele seja exercido. Agora, se a pessoa guarda, até um panfleto que seja, a gente já consegue pedir algo. Porque uma particularidade do direito de consumo é que qualquer oferta feita pelo fornecedor, independente de qual meio seja utilizado, ele deve cumprir. Então, seja um panfleto virtual, seja algo que ele enviou no WhatsApp ou um físico, tudo isso surte efeitos e ele é obrigado a cumprir. Olha, Legal. eu aqui já pensando, Isso é muito oi construtora, tudo bem? Sabe aquele piso que está dentro do nosso elevador? Pois bem, nas fotinhos estava falando que era um piso inteiro, né? Sem recorte. Lá eles colocaram rejunte. E aí fica imundo, né? Fica, é horrível para limpar. É. Mas é tem que pôr um isso. tapetinho, viu? Pede pro síndico colocar um tapete Oi, inteiro, síndico, assim, ó. com certeza. Ele tá me assistindo, porque eu já encontrei com ele. Daí resolve o problema, porque a gente põe um tapetão ali e resolve o problema, né? Porque ficar limpando rejunte de elevador não tem como, porque não pode molhar, né? Então coloca um tapetão ali com o nome do condomínio, fica lindo e resolve o problema, né? Não é? Mas assim, entrando, né, já que a gente está falando sobre essa parte, o que é legal também? Por exemplo, vagas de estacionamento, né? Hoje, os condomínios, eles são entregues com algumas vagas. Então, alguns moradores compram apartamento com vaga, outros não. O que acontece muitas vezes? A gente não tem dentro da garagem nem mesmo um carga e descarga. Então, as pessoas, elas têm que parar na rua, descarregarem as suas compras de mercado, por exemplo, entrar com aquelas sacolas na mão até o hall ali dos elevadores para aí sim colocar no carrinho e entrar dentro da sua casa. Não é necessário, assim, não é obrigatório que tenha um acesso desse tipo dentro da garagem do condomínio para que as pessoas não tenham que descarregar suas compras lá fora e entrar com aquilo na mão. E a construtora não deveria deixar, né, um espaço para isso? E ainda falando sobre a segurança, né, de todos nós, moradores ali. Porque no meu caso, em caso de outros empreendimentos, a rua é perigosa, a rua é sem saída. Dependendo do horário que você chega com a sua compra, você fica ali tirando tudo dentro de um carro, talvez de um Uber, ou do seu próprio carro, com a chance de ser assaltado a qualquer momento. Então, assim, eu acho que as construtoras
eu não sei qual será a resposta, mas eu acho que as construtoras já deveriam pensar nessa segurança do comprador, do morador. Desculpa, doutor. Exatamente, não, que isso, foi importante essas colocações. Tudo que é obrigatório, por exemplo, vagas PCDs, a construtora precisa entregar. Mas agora, se for alguma questão que envolva comodidade, segurança adicional, que não seja obrigatório, aí não é obrigatório que a construtora forneça aquilo. Exceto se ela prometer para você. Se constar no projeto ou em algum outro documento que aquilo seria entregue, ela deve fornecer aquilo. Agora, se não é alguma questão obrigatória, mas é importante para a segurança do condomínio, é importante às vezes para a comodidade do morador, aí acaba virando uma tarefa do síndico depois da instauração. Se não é obrigatório, o síndico vai ter que tentar fazer alguma coisa ali para facilitar a vida do morador, para sanar aquele problema que a construtora não resolveu. Porque questões de comodidade, às vezes as construtoras não pensam no entregar o básico. Tudo que é adicional acaba sendo um dever do síndico de trazer ao condomínio. Por isso que é importante escolher um bom síndico. Porque se é um síndico despreparado, às vezes ele não consegue auxiliar nessas questões, que apesar de não serem obrigatórias, são muito importantes para a vida no condomínio. Exato. Principalmente as vagas PCD que você tinha comentado, Sim, né, Domi? então, eu ia falar agora das vagas PCD. Por exemplo, nós temos uma lei, né, que obriga hoje as construtoras a terem o acesso aos PCDs, né? Facilitar principalmente o acesso às torres, às garagens e etc. E o que a gente vê hoje? Que as construtoras, elas estão vendendo as vagas que seriam obrigatórias terem ali, né? Uma porcentagem, Exatamente. junto com apartamentos. Então eu tenho um apartamento PCD que já compra a vaga PCD. Ou seja, eu não tenho vagas extras, que seria o que está escrito na lei, é que tem que ter uma porcentagem de vagas PCD para pelo menos embarque e desembarque dessas pessoas dentro da garagem, dentro do condomínio, né? Ou um lugar de fácil acesso. Só que isso não está acontecendo. Nesse caso, doutor, os PCDs, né, que tem ali no condomínio, eles podem cobrar isso da construtora? Ou eu, como síndica, no caso desses condomínios, devo atuar as construtoras, notificar essas construtoras? Muitas vezes as construtoras fazem isso para tentar maquiar, né? Porque, querendo ou não, é um dever de entregar aquelas vagas. Então, para tentar maquiar, para facilitar o projeto, entregam desta maneira. Mas, ao mesmo tempo que eles estão entregando vagas PCD, eles não estão se adaptando ou cumprindo o que está previsto na lei. Porque aquelas vagas, se elas estão sendo disponibilizadas a uma unidade, o condomínio não pode fazer uso. Então, se aquele morador não for PCD, ou se de fato a unidade for vendida para outro morador que não seja PCD, é uma vaga que os PCDs do condomínio em si não terão uso. Então, ainda assim estaria irregular. Então, a construtora precisa regularizar isso. E tanto o condomínio, por ser uma causa que impacta ele como um todo, pode intervir nisso, quanto também algum morador que esteja sendo prejudicado por essa questão. Certo. Então, isso é muito interessante, né? Porque a maioria dos condomínios, hoje, eu tenho vagas PCDs que foram vendidas junto com os apartamentos. E aí os moradores não têm as vagas que deveriam ter para desembarcar, né? A gente tem crianças hoje que são autistas, que precisam daquela vaga para fazer o desembarque e não tem. E é uma dúvida que surge também sobre esse assunto, e vaga para idoso dentro de condomínio? Não sei pela lei e também não sei se é uma parte obrigatória. Porque você pode comprar um apartamento com vaga e não necessariamente com vaga fixa, né, do próprio apartamento ali. Então, ali na hora do sorteio, pode ter tem pessoas que são idosas, então pegam as vagas mais próximas do elevador. Isso também é obrigatório? A obrigação em relação às pessoas que têm capacidade reduzida e têm o cartão DEFIS. O que o condomínio pode fazer para auxiliar essas questões é priorizar as vagas em um sorteio, por exemplo, a quem é idoso. É tentar, de fato, arrumar meios de atender aquele público. Mas a construtora ela precisa entregar apenas aquelas vagas que são obrigatórias. Então, acaba também virando um dever do condomínio de tentar auxiliar nessa situação. Interessante. Inclusive, nos condomínios onde eu faço a gestão, no sorteio, o primeiro item de pauta são as regras para o sorteio. Então, nós colocamos ali, por exemplo, vocês aprovam que as pessoas que têm deficiência, né, elas escolham primeiro as vagas delas? Sim, aprovamos. Então, antes de fazer o sorteio, essas pessoas elas escolhem no mapa as suas vagas e elas nem entram no sorteio, elas não fazem parte do sorteio. Então, a gente já tira essas pessoas e dá esse benefício, né? Isso é muito interessante. Isso aprovado, porque Exatamente. não é obrigatório que seja feito. Então, nós
em assembleia, discutimos as regras e aprovamos as regras, porque o que é discutido em assembleia, né, doutor, tem a validade ali. Então, todas as regras são discutidas ali. Idoso também pode ter esse benefício? E aí a Assembleia vai votar. Não, idoso não, só deficientes. Ou, ok, vamos fazer também para os idosos. Pessoal, quem participa do conselho, né, os conselheiros ativos e que trabalham pelo condomínio, podem ter o benefício de escolherem as suas vagas antes dos demais? Por estarem ajudando o condomínio, tem alguns condomínios que sim, que eles aprovam. Então, os conselheiros escolhem as suas vagas antecipadamente como uma forma de agradecimento por eles estarem trabalhando pelo condomínio. Então, cada condomínio tem ali as suas regras. Exatamente. Mas os deficientes, né, os PCDs, a gente tenta sempre fazer com que eles escolham as suas vagas antecipadamente. Isso é um ponto super importante que a gente vai chegar no momento aqui no programa, em outros programas, que a gente vai falar sobre a implantação. Então, são detalhes desse tipo que eu não conhecia, mesmo morando em um condomínio. Então, tenho certeza que pessoas que também querem morar, também não sabem dessas regras, desse procedimento, porque são vários detalhezinhos que a gente não faz ideia. Eu, pelo menos, não tenho ideia de muita coisa. Estou aprendendo muito aqui. Mesmo mais síndicos, né, doutor? Mesmo síndicos vão aprendendo. A gente aprende no dia a dia. Não é tudo. O síndico não sabe tudo, né? O síndico não é o Google. Síndico Google. Não, a gente também aprende. E outra, a gente aprende com as dificuldades dos moradores. Então, o morador apresenta uma dificuldade para a gente vai buscar uma solução para aquilo, né? Como eu tenho, a SOS Condomínios é especializada em implantação de condomínios populares. Então, nós vamos buscar as melhores alternativas que a gente utiliza, inclusive em condomínios de alto padrão, para condomínios populares. Porque vocês têm condomínios populosos. Então, é muita gente que tem dentro daquele condomínio. Com isso, a gente consegue fazer com que vocês tenham as mesmas coisas que um alto padrão, pagando um valor menor, né? Porque é dividido por muito mais pessoas. Então, a gente consegue levar esses benefícios para vocês. E falando assim, analisando e vendo dessa forma, é engraçado que quando você que fala para mim como síndica, eu tenho que analisar cada morador, tem morador que precisa de uma atenção um pouco maior. Gente, eu aqui como moradora, vendo a Domi falar desse jeito, não é porque ela dá preferência a um morador e não é a outro. Não, é que tem morador que precisa de um pouco mais de atenção, que precisa de uma explicação um pouco maior. Ou também tem morador que não precisa de explicação nenhuma, que só está lá para causar. E às vezes uma resposta direta é essencial. Então, assim, é analisar o caso. Cada um ser tratado ali da maneira que também trata a outra pessoa. Não é porque o síndico dentro do seu empreendimento que você tem que mandar nele ou que você deve mandar. Só porque você está pagando, porque já escutei isso também. A gente está pagando, a gente tem que mandar. Não, gente, não é dessa forma. A gente tem que... Estou aqui agora vestindo armadura. Me defende. Porque aconteceu ontem no grupo do meu condomínio e muita gente ficou falando mal do síndico. Gente, não é assim. A gente não sabe como funciona, a gente não sabe das burocracias, de tudo que eles enfrentam, de tudo que... Gente, a Domi aqui, não sei se você pode falar, mas eu tô falando por ela, a Domi já foi ameaçada, entendeu? Então, ela como ser mulher e síndica, nesse meio, eu acredito que seja muito mais difícil. É complicado. Então, é até bom que a gente está aqui com o doutor Caleb, que eu acho que isso é um ponto também muito importante, né? Dentro dos condomínios, tudo e qualquer coisa vira, vou processar. Exatamente. Tudo. E chega a ser irritante. Sim. Irritante, qualquer coisa. Então, a gente tem que prestar atenção em cada detalhezinho antes de entrar com qualquer processo. Exatamente, até porque se o condomínio perder, quem paga é você também. Essa dívida vai ser rateada entre todos os condôminos. Então, a tentativa de uma resolução amigável, a conversa em si é algo muito importante. É importante tanto por parte dos condôminos entre si, quanto também por parte do condomínio com os condôminos. É a parte principal para a gente evitar atritos. Porque, querendo ou não, às vezes você está discutindo com um morador do condomínio, você acaba esquecendo que ele é seu vizinho, né? E aí, se você gerar um problema com ele, entrar com um processo, você vai ver ele no condomínio muitas vezes e vai gerar uma situação um pouco mais delicada. Então, é muito importante tentar a resolução amigável nesses casos. E no condomínio também é interessante a gente sempre entender que o síndico ele atua como representante da coletividade. Então, muitos pensam que o síndico é um funcionário do condomínio ou que um síndico é um prestador de serviços do condomínio. Mas não, ele representa a coletividade. E por isso que nesses casos até de problemas com os moradores, ele como condomínio não toma partido pelo esquerdo nem o direito e tenta intermediar e auxiliar.
Mas é importante sempre deixar claro, o síndico é um representante. Ele não está ali como um funcionário do condomínio. Ele apenas está cumprindo os seus papéis, suas atribuições de síndico, mas sempre de acordo com o interesse da coletividade e pautado nas regras da sua atuação. É isso mesmo. Doutor, voltando lá então, né, na nossa compra ali do apartamento, depois o doutor vai ter que voltar aqui para conversar com a gente sobre outros assuntos. Principalmente, né, quando estiver morando, tem vários problemas no prédio. Exatamente. Doutor, aqui eu recebi uma pergunta que é o seguinte: quais os cuidados que o comprador deve ter para escolher o banco que vai financiar o imóvel? Perfeito. Olha, normalmente, se você tem um subsídio do governo ou você vai utilizar algum programa, o ideal é o Banco Caixa, que tem umas facilidades adicionais. Isso se for um imóvel comprado na planta, porque se for um imóvel comprado já instalado, você acaba tendo um financiamento um pouco menor. Como, por exemplo, a Caixa normalmente financia 50%. Agora, outro banco privado, às vezes 70%, às vezes 80%, depende muito do seu relacionamento com o banco. Então, qual é a minha recomendação? Se for um imóvel na planta e tiver algum tipo de programa do governo, é interessante tentar primeiramente pela Caixa, que você vai ter algumas facilidades adicionais. Agora, se não for um imóvel de implantação, for livre você escolher o seu banco para fazer aquele financiamento, é legal você verificar algum banco que você já tenha um relacionamento, porque isso vai influenciar diretamente até no percentual que vai ser financiado. Legal. Essa é uma pergunta que muita gente tem, bem né? interessante, principalmente a porcentagem de juros, né, dentro dos contratos. A gente vê, eu não sei hoje em dia qual é a porcentagem que falam sobre juros abusivos. Sim. Então, como saber o que é um juros abusivo? Bacana. Como saber se eu estou pagando um juros abusivo? Porque o contrato da Caixa, pelo que eu sei, ele depende de cada renda. Então, depende de cada pessoa. Então, o meu juros vai ser diferente dos juros do meu vizinho. Então, como identificar isso? Tem como? Sim. É importante que o advogado avalie o seu contrato e entenda, até em relação aos aspectos gerais, como essa questão dos juros, que é um aspecto geral que é importante você verificar. Como você pode identificar se é um juros abusivo? Não é legal você ficar vendo o percentual, porque já é pré-estabelecido. Você pode verificar se de fato aquele percentual está no limite. Mas uma coisa que é fácil de identificar é se está sendo aplicado juros sobre juros. Você tem duas taxas de juros, você tem algum outro juros que está sendo aplicado ali. Isso é interessante, porque isso já seria nulo. Então é algo que você consegue reverter. E além dessa questão dos juros, é interessante também verificar a questão da correção. Porque muitas pessoas fazem um contrato de financiamento, mas esquecem que aquele valor vai ser corrigido. Normalmente ele é corrigido pelo INCC, mas a princípio, se for algum outro índice ou até mesmo esse índice, é interessante que você entenda qual o reflexo isso terá em relação às parcelas que você vai pagar. Porque nesse começo, qualquer valor conta, né? Que normalmente a gente acaba fazendo um cálculo mais direto para comportar a cota condominial, o financiamento. A entrada normalmente paga antes do imóvel ser entregue, mas tudo isso conta, né? Então é importante entender se vai ter uma atualização, se vai ter alguma taxa adicional. Tudo isso você consegue entender diretamente no contrato. E também, doutor, dá para fazer o financiamento diretamente com a construtora? Pode fazer com a construtora ou com o banco indicado, certo? Exatamente. E aí, existe alguma vantagem de fazer diretamente com a construtora, ao invés de procurar um banco? Normalmente as construtoras fazem isso quando o imóvel está na fase de pré-lançamento. Que, então, acaba tendo uma vantagem em relação a valores, mas acaba tendo um risco em relação a se de fato aquilo vai ser entregue. Porque algumas construtoras acabam desistindo de construir. Isso é raro, mas pode acontecer. E às vezes, se é um prazo muito maior, a obra pode ter algum tipo de problema, pode ser embargado. Então, tudo isso é um risco que você pode ter adicional por uma compra muito antecipada ou por um financiamento direto com a construtora. Mas agora, se o imóvel já está sendo em fase de lançamento, já está mais encaminhado e seja possível também parcelar, é uma alternativa viável. Mas, normalmente, nesses casos, o parcelamento já é diretamente com o banco. Legal. E também, sabe o que é interessante? No financiamento da Caixa, tem um seguro, que é um seguro obrigatório. Então, quando você faz o financiamento pela Caixa, você paga um seguro que já está ali, você contrata junto, e esse seguro, ele vale para um monte de coisas. Por exemplo, nós tivemos vários problemas, principalmente em implantação, os moradores não conhecem, não sabem como funciona, então não sabe que está fazendo obra, acabou 5 horas da tarde, desliga o shaft de água, desliga sua água lá no shaft. Por quê? Porque pode ter um vazamento, pode estourar algum cano que estão mexendo, alaga o condomínio, alaga todo o seu andar, alaga elevador. Alagou o elevador? Gente, R$80 mil.
50 mil reais, dependendo do que estragou. E quem paga isso? O morador que causou esse dano, né? Muitos moradores não têm ideia disso. Eu tive vários problemas em condomínios onde os moradores causaram esses problemas, onde alagou o elevador, o fosso do elevador, e aí quem teve que pagar? O morador. A sorte é que eles tinham o seguro da Caixa, eles nem sabiam que eles tinham esse seguro. E eu pedi o contrato deles, falei, vocês me mandam o contrato que eu vou verificar se vocês têm o seguro. Porque aí o seguro vai ajudar, né, a pagar esse valor. E realmente foi o que salvou esse morador. Porque imagina ele ter que pagar 80 mil reais para reparar um elevador. Exatamente. E lembrando que, normalmente, os síndicos, quando se deparam com situações como essas, eles nem intervêm. Porque, de fato, é um problema entre a construtora e o morador. Então, um síndico que vai ser, digamos, um pouco mais de braço curto, ele vai falar, olha, resolve com a construtora. Agora, não é porque o síndico não pode interferir direto que ele não pode auxiliar como você fez. Porque essas informações que você prestou são importantes para o morador conseguir aquele auxílio. Sim. Até mesmo para ele pagar o dano que foi causado. E até voltando um pouquinho sobre a questão do financiamento pela Caixa, essa questão do seguro que você pontuou é bem interessante. Porque até mesmo tem um seguro que ele acaba protegendo o comprador caso a obra não seja entregue pela construtora. Por exemplo, a obra é paralisada, a construtora desiste de entregar, tem algum problema, ela não consegue continuar, como por exemplo uma falência, a Caixa acha outra construtora que vai cumprir com aquele projeto que foi entregue. Então esse seguro também abrange essa questão. Sim, isso é muito interessante. Bem interessante. E a maioria das pessoas não sabem disso, né? Não conhecem. Eu então, não sabia, não. Como eu falei, eu sou síndica do condomínio, né? Mas eu cuido dos moradores. Então, os moradores que precisam de auxílio, para qualquer motivo, para qualquer coisa dentro do condomínio, a maioria deles vem me procurar. E eu peço o contrato do financiamento, leio o contrato. É obrigação do síndico fazer isso? Não. Mas não me custa ajudar, né? Exatamente. Principalmente nos condomínios populares, onde nós temos ali pessoas que são 100% leigas. Não entendem absolutamente nada do que está acontecendo ali. Então, para mim, não custa nada pegar aquele contrato e ajudar aquele morador. Porque a felicidade dele, o sonho dele ali, né? É o que eu sempre falo para as pessoas. O sucesso de vocês, o sucesso do condomínio é o sucesso do síndico. Porque Exatamente. a gente trabalha por indicação, né? Então, nesse caso do seguro, eu comecei a verificar quando teve um problema num condomínio e o morador precisou dessa ajuda, que eu comecei a verificar o que tinha ali que podia auxiliar nesse caso. E aí eu vi que o seguro cobriria esse dano no condomínio. E aí, depois disso, eu indico para os moradores, quando eles têm algum problema, inclusive dentro do apartamento, para procurarem esse seguro, que eles vão ter o auxílio ali da Caixa. E nesse meio tempo a gente acaba descobrindo inúmeros casos, inúmeras opções, várias coisas estão dentro do nosso contrato, na nossa vida ali, desde a compra do apartamento até a vida dentro do condomínio, depois da implantação e tudo mais. São tantos detalhes, tantas perguntas, que a gente não consegue responder assim em um programa, gente. Não a gente tentou consegue. trazer assim, abranger algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês mandaram, umas mais pontuais. Tem muita gente que manda muitas perguntas todo dia. Então, se você ainda continua com dúvida em qualquer assunto, manda pra gente. Manda pra mim, manda pra Domi, manda pro Dr. Caleb. A gente volta qualquer outro dia respondendo mais perguntas para vocês. Vamos ter outros temas, outros programas com diversos temas de condomínio, de compra de apartamento, apartamento novo, apartamento usado, ou a implantação do condomínio e todos esses detalhes técnicos também que a gente precisa saber quando começa a morar num condomínio. Exato. Exatamente. E a gente não vê a hora de terminar essa parte, né, da implantação e tudo mais, que a gente quer entrar nas polêmicas. Quero né? muito, gente. Tem muita coisa. A gente quer Ou entrar se nas tem, né? polêmicas, a gente quer entrar na parte de problema do elevador, problema com água, a gente Com quer entrar vizinho que nessa faz barulho. parte. Vizinho que faz barulho. De madrugada, gente. De madrugada. Os barulhos que vocês nem imaginam. Inclusive é legal, né, o pessoal ficar sabendo que a gente vai fazer algumas gravações no condomínio, né? Para mostrar para vocês como funciona, como faz barulho, né? Um ventilador de teto, né? Uma Renan? descarga de madrugada. Então, tudo isso a gente vai trazer também. Mas eu queria, para finalizar, doutor, uma pergunta que mandaram pra gente, que é muito interessante, que é o seguinte. Comprei o apartamento e na hora que eu recebi, não era aquilo que eu imaginava, não era aquilo que foi prometido. Eu posso devolver o apartamento? Perfeito. Sim, você pode devolver, mas você também pode exigir que aquilo que foi prometido seja entregue. Aliás,
a primeira recomendação é que você exija que aquilo que foi prometido seja entregue, porque querendo ou não também é um direito da construtora de ter essa possibilidade de regularizar aquilo que foi entregue errado. Mas se de fato a construtora não cumprir isso dentro do prazo legal, aí sim você tem o direito de rescindir aquele contrato e até mesmo de cobrar algum tipo de indenização que você possa, algum dano que você possa ter sofrido. Sim. Eu não tenho como cancelar isso só porque sim, só porque eu quero cancelar, né? Ai, não Direito gostei. do consumidor. Ai, achei que fosse não maior. posso cancelar? Pode, mas teria uma penalidade. Se não seria uma rescisão por justo motivo, por um erro da construtora, você arcaria com alguma taxa ali da desistência daquela compra. E essa taxa ela também está prevista no contrato. Normalmente é de 10% a 25%. Essa desistência da compra seria antes de assinar o financiamento, né? Exatamente. É que a gente precisa verificar cada contrato, mas essa desistência acaba sendo calculada com base no que você já pagou. Então, normalmente é aquela taxa de entrada e algum outro valor. Entendi. Certo. Interessante. Legal. Muito bom, né? E até uma outra consideração. Vocês mencionaram, né, em relação a dúvidas, que são muitas nesse ramo. De fato são, e todas são importantes. Então, se você pensar que alguma dúvida é boba e que não vale a pena perguntar, não pense isso, porque todas são importantes e não existe dúvidas bobas. E até mesmo se você tiver alguma desconfiança, quando você estiver fazendo aquela compra ou recebendo seu imóvel, está desconfiando que tem algo errado, pode realmente ter algo errado. Então é importante que você consulte alguém especializado naquilo, porque você não precisa ter um conhecimento jurídico para você verificar se algo está estranho. Tendo essa desconfiança, é importante investigar para a gente entender se de fato você está tendo algum seu direito lesado. E também as pessoas não são obrigadas a saberem tudo. Exatamente. Né? Cada um ali sabe do que faz, né? Eu sou síndica, então eu entendo de condomínios. Ah, mas eu entendo de muita coisa, porque o síndico ele tem que ser um pouco engenheiro, ele tem que ser um pouco advogado, ele tem que ser um pouco encanador, ele tem que ser um pouco de tudo, né? O síndico ele tem que entender um pouquinho de tudo. Então a gente, né? Mas assim, as pessoas não são obrigadas a saberem de tudo que acontece ali, né? Exatamente. Vou contar um caso prático para vocês rapidamente, que a gente já está aqui no limite. Ontem um morador me chamou e falou assim, Domi, eu deixei o nome do meu prestador de serviço, que vai fazer obra no meu apartamento, lá na portaria. Só que o porteiro falou que eu não posso deixar assim, que eu tenho que fazer pelo sistema da administradora, porque o papelzinho não pode ficar na portaria. Ele falou, mas eu não sei mexer no computador, eu não sei entrar no sistema da portaria, e o que eu faço? E aí eu falei para ele, por conta da lei, né, de proteção de dados, a gente não pode deixar documentos, nomes na portaria escrito. Por isso que a gente tem um sistema, porque esse sistema ele é protegido, né, pela lei. E aí ele falou, eu não entendo, eu sou leigo de lei, eu te agradeço. Como é que eu faço para conseguir entrar no aplicativo? E aí a Jéssica, que é uma das minhas assistentes, ela vai estar no condomínio uma vez por semana. E eu falei para ele, procure a Jéssica no dia que ela está ali no seu condomínio, que a Jéssica vai te ensinar a usar esse aplicativo. Ou seja, ele vai até ela vai pegar o celular dele, vai instalar o aplicativo e vai ensinar como usar. E a partir dali ele vai conseguir usar. Então ele não é obrigado a saber usar. A gente tem idosos, né? Pessoas que são completamente aversas à tecnologia. Mas para isso é muito simples. A gente instala, a gente explica e a pessoa consegue utilizar, e a gente faz isso todos os dias. Então, pessoal, vocês não são obrigados a saber tudo, né? Vocês têm que saber ser moradores e ser empáticos. Então, ter empatia pelo próximo. Cumprir com as regras do condomínio. O resto a gente ensina para vocês sem problema nenhum. Para isso que a gente está lá. Com todo carinho, respeito e delicadeza, vir pedir ajuda, tá tudo certo. Exatamente. Então, se vocês precisarem tirar mais alguma dúvida com relação à compra do imóvel, a parte burocrática, procurem o Dr. Caleb, o Instagram dele vai ficar aí para vocês, aí vocês entram lá e busquem a informação. Se não quiserem procurar o Dr. Caleb, quiserem procurar a gente, me procurem a Hanan, que a gente leva a dúvida para ele e traz para vocês lá no nosso WhatsApp, não, no nosso YouTube da Vem TV, né? Isso. A gente consegue colocar ali os comentários para vocês e responder as dúvidas, tá bom? Doutor Caleb, obrigada.
Disponham, foi um prazer e precisando de algum apoio, sigo à disposição de todos. Legal, muito obrigada. Com certeza o Dr. Caleb vai voltar com a gente. Tem um monte aí de dúvidas, né? Tem dúvidas pós-compra. De tudo. Para tudo a gente precisa de um advogado. Nossa, com certeza. Então, estamos aqui. Tudo precisa de um advogado. Então, pessoal, obrigada por estarem aqui com a gente de novo. Mais um programa. Na semana que vem a gente vai trazer mais um programa interessante com um especialista para falar para vocês todos os detalhes de todas as dúvidas que vocês têm. Acompanhe no Instagram que a gente vai contar depois qual vai ser o tema. Com certeza. Obrigada, pessoal. Até mais, boa noite. gente. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau. Boa noite.